Sobre a previsão do tempo, a gente conversa agora com a Nadiara Pereira, da Somar Meteorologia. Tudo bem, Nadiara, com você? Fala um pouquinho sobre essa surpresa que a gente teve agora de manhã, pelo menos para a gente que não trabalha com isso, com previsão do tempo, né? Dessa chuvinha que está caindo lá fora para amenizar o tempo seco. Ela vai perdurar nos próximos dias? Vai chegar ao interior de São Paulo? Como é que é? Olá, tudo bem? Olha, bastante destaque para essa chuva porque ela vem até de forma atípica para essa época do ano. A gente teve a formação de um corredor de umidade da Amazônia, algo que não é tão comum. Normalmente, esses corredores de umidade da Amazônia começam a se formar a partir de setembro, que é quando a umidade da Amazônia começa a migrar para as demais regiões do país e também começa a esquentar um pouco mais. No entanto, a gente teve a passagem de uma frente fria pelo litoral do Brasil. Esse sistema ajudou a se conectar com a umidade da Amazônia. Então, temos esse corredor de instabilidades que atua não só aqui em São Paulo, mas também em partes do centro do Brasil. Então, está chovendo em algumas áreas que não é tão comum, como em Mato Grosso do Sul e aqui em São Paulo. E essa chuva deve persistir, sim, ao longo dos próximos dias. A gente vai continuar com esse tempo mais úmido durante esta terça e também na quarta-feira, com uma chuva leve. Na quinta-feira, teremos a formação de uma área de baixa pressão atmosférica entre o sul e o sudeste. Esse sistema vai intensificar as chuvas, então pode chover até com um volume mais expressivo na quinta-feira. Na sexta-feira, diminui um pouco a chuva, mas o tempo ainda segue bastante úmido. E no final de semana, teremos a formação de um novo sistema meteorológico que vai avançar, trazendo bastante chuva. Então, o final de semana também será marcado por tempo chuvoso e esse tempo instável deve persistir pelo menos até o início da próxima semana. Então, uma condição anormal para a época do ano. Agosto costuma ser um mês bastante seco ainda em todo o sudeste e centro-oeste do Brasil. E agora vamos ter aí um período de chuvas frequentes e volumosas, que inclusive devem ultrapassar a média do mês de agosto aqui para o estado de São Paulo. Deve chover mais forte entre a região metropolitana e o litoral. O volume de água, inclusive, nesses próximos 5 dias pode chegar a em torno de uns 100 milímetros em algumas localidades do litoral paulista. E no interior, a chuva não vem com tanta intensidade, mas também vai chover de forma generalizada ao longo dos próximos dias. Que bom, né, Nadiara? Pelo menos um alívio, né, no tempo, naquela secura para quem tem doenças respiratórias. Agora, na região norte do país é o contrário, né? Inclusive está em situação de emergência por causa da seca lá. Tem alguma previsão de chuva na região norte do país? Rondônia está em estado de emergência, né? Olha, para a região norte do Brasil também tem previsão para aumento dessas instabilidades que atingem algumas áreas do centro-oeste, devem atingir também norte do Brasil, em especial Rondônia, o estado do Acre, mas não é uma chuva que vem com forte intensidade, não é aquela chuva a ponto de encharcar o solo e também recuperar nível de reservatório. Para o norte do Brasil, a situação segue um pouco mais crítica, porque a expectativa é de chuva abaixo do normal ao longo dos próximos meses. Então, especialmente para abastecimento e para navegação também, a situação deve se complicar mais ao longo dos próximos meses. Principalmente setembro e outubro devem ter chuvas abaixo do normal para a época do ano. Rondônia já está em situação crítica também por causa da baixa do nível do rio Madeira, e essa situação pode se agravar, então, ainda mais agora para os próximos períodos. Tá certo, Nadiara, obrigada pela sua participação. Nadiara Pereira, da Somar Meteorologia, falando então sobre o tempo aqui em São Paulo, na região sudeste, também norte do país, Rondônia, que está em estado de emergência por conta da seca.